Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Sobre a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o processo de latenciação dos fármacos. A gente tem uma citação aqui para iniciar de Harper em 1959 que fala que o processo de latenciação é uma modificação química de um composto biologicamente ativo para formar novos compostos, que através da reação química ou enzimática in vivo irá liberar um fármaco ativo. Dentro do processo de latenciação, a gente tem a formação dos profármacos, que, segundo Albert, em 1958, um profármaco é qualquer composto que sofre biotransformação antes de exibir seus efeitos farmacológicos. Profármacos eles podem ser acidentais, metabolitivos ativos, compostos internacionalmente preparados. Sobre latenciação, a gente pode dizer que entre os processos de modificação molecular, o processo de latenciação ele é um processo que merece destaque, porque ele é bastante utilizado como um instrumento de planejamento racional. Através do processo de latenciação, a gente consegue se obter o profármaco, na sua forma inativa do fármaco, que em vivo ele sofre reações de biotransformação, Essas biotransformações elas são enzimáticas ou químicas, como foi falado aqui, promovendo assim a liberação do princípio ativo no local da ação ou próximo dele, ocorrendo dessa forma, o efeito farmacológico desejado. Entre a necessidade real de desenvolver os ensaios de dissolução, que possa prever das formas mais eficazes nos comportamentos em vivo, nas formas farmacêuticas, isso deve levar não só à redução dos custos e trabalhos para se fazer o desenvolvimento de uma forma farmacêutica, mas também ao número e tamanho dos estudos clínicos que são requeridos para que se tenha um controle confiável de uma medicação quando é liberada ao mercado. Então a gente tem, quando a gente está se criando um fármaco, a gente tem aí os problemas dos farmacocinéticos, Dentro da farmacocinética, a gente tem os problemas que se encontram da disponibilidade e da metabolização, em relação ao pré-sistêmico, da absorção, da distribuição e a eliminação que esse fármaco produzido vai ter no organismo, se ele vai ser absorvido de maneira correta, se ele vai ser absorvido a quantidade correta, se ele vai ser distribuído de maneira uniforme sem sobrecarregar algum metabólico ou algum organismo, e se a excreção dele vai ser a excreção necessária. E também é preciso observar como que esse fármaco vai reagir através da passagem das membranas, se ele vai conseguir atravessar as membranas plasmáticas para assim ser absorvido no local desejado com a eficiência necessária para se produzir o efeito farmacológico desejado, ok? Quando a gente fala na produção em vivo ou nos galêmicos, a gente enfrenta alguns problemas daí durante essa produção. Os ensaios de dissolução em vitro, eles eles são bastante importantes no meio de caracterização da biofarmacêutica. Que eles acabam criando uma forma farmacêutica oral mais sólida, mais precisa, E isso possibilita que se consiga ter um controle de qualidade e fazer uma correlação dos dados obtidos ali em vivo entre eles.
o conhecimento do controle, né, variáveis que podem influenciar a liberação da substância ativa, como também a padronização, e é claro, a calibração, a validação dos equipamentos, e os procedimentos, eles são que fortalecem, que fazem-se durante e os procedimentos técnicos utilizados durante o preparo desses medicamentos, eles são de grande importância, né? Porque se não se tem uma calibração de um aparelho de maneira correta, se não se tem uma validação dos equipamentos, se não se tem os tubos de ensaios calibrados, a gente pode acabar fazendo uma liberação de um medicamento não preciso, né? não correto. Então, é preciso ter uma seleção rigorosa, criteriosa, né, das condições do ensaio. Deve ser orientado no sentido de se obter o máximo poder discriminatório, né, no caso de resultar na capacidade para conseguir distinguir eventuais desvios, né, dos padrões de qualidades que inicialmente é pretendido, que inicialmente é proposto. O desenvolvimento das novas formulações, das novas formas de medicação, com perfis de liberação modificada, ela justifica a necessidade, né, de definir as especificações. Então, vai ter critérios, né, de aceitações alternativos. E isso vai ter o objetivo disso é manter, né, a validade, a veracidade e a credibilidade dessa produção desses medicamentos em vivo. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem as limitações das farmacocinéticas, que as principais delas são a absorção incompleta do fármaco através da membrana biológica, como a gente falou, o metabolismo pré-sistêmico reduzindo a biodisponibilidade do fármaco, a absorção ou excreção muito rápida do fármaco quando são necessários vários períodos de ação, a toxicidade relacionada à irritação local ou quando se fala de distribuição em outros tecidos, né? Nas principais limitações da farmacocinética, a gente tem a falta de solubilidade adequada, que isso vai comprometer a dissolução e, como consequência, vai comprometer também a disponibilidade desse fármaco. A gente tem a falta da estabilidade durante as suas formulações e tem surgimentos de algumas propriedades organéticas indesejáveis. Quando a gente fala de processo de latenciação de fármaco, a gente pode dizer que todos esses problemas que foram citados, eles podem ser resolvidos, né? Eles podem ser ou sanados ou diminuídos. Porque quando a gente fala na parte de latenciação, quando se trabalha com instrumentos calibrados, com equipe devidamente treinada, a gente está falando de uma produção de 100% de eficácia, né, por assim dizer. Só que para isso a gente tem que considerar alguns critérios ali, né, quando vai se fazer o planejamento, né, de um profármaco. Dentre esses critérios, a gente tem que colocar, como por exemplo, se tem a existência de grupos funcionais na molécula matriz, né, que vai ser capaz de fazer multiplicações, né, sofrer diferenciações, né, derivação dessa molécula. Se vai ter a existência de mecanismo ou de sistemas no organismo capaz de bioativar esse profármaco. Se vai existir uma estabilidade química desse profármaco.
se não vai haver aí uma regeneração, né? Se vai haver uma regeneração aí em vivo em relação na molécula matriz para se ter uma quantidade suficiente de produção. E sobre a toxicidade desse transportador e do profármaco, como que vai ser a quantidade de toxicidade desse transportador em relação ao profármaco. Aqui a gente tem alguns tópicos que são de utilidade de um profármaco, né, em relação à sua solubilidade, se esse profármaco, se um profármaco não é suficiente solúvel em água, pode ser injetado em dose pequena. Um grupo hidrossolúvel pode ser ligado a ele metabolicamente após a administração. Ou seja, administra-se um fármaco que ele não vai ter ligação solúvel em água, administra-se logo após um outro que vai ter essa absorção em água para ele fazer a junção com esse fármaco e assim conseguir fazer a metabolização, né? Problemas de formulação. Se um fármaco é líquido volátil, ele pode ser transformado em sólido para ser administrado como comprimido e ser metabolizado ao fármaco ativo. Baixa aceitabilidade de um paciente. Um fármaco pode ser modificado para eliminar problemas como sabor ou odor desagradável, irritação gástrica, dor na administração. Absorção e distribuição. Quando a absorção e distribuição não são efetivas, pode ser adicionado grupos hidro ou lipossolúveis. Toxicidade. Quando o fármaco é tóxico na forma ativa, seu índice terapêutico pode aumentar se for administrado numa forma não tóxica e inativa, que é convertida na forma ativa no sítio de ação. Sítio de especificidade, quando há altas concentrações ou imparidade de enzima no órgão ou tecido. Instabilidade, quando um fármaco é metabolizado rapidamente, fornecendo produtos inativos antes de chegar no sítio de ação. Liberação controlada, pode ser desejável ter uma concentração baixa de uniforme do fármaco por um longo período de tempo. O fármaco pode ser alterado por lentamente ser convertido em forma ativa, ou seja, essas são as vantagens, né, da utilidade do profármaco. Profármaco, então, no caso, ele nada mais é do que servir como adaptação para se fazer ou a modificação de algum tipo de fármaco que não vai ser conseguido ser absorvido pelo organismo naquela forma que ele está, ou fazer a junção a esse fármaco para que assim o organismo possa absorvê-lo, ok? Então, o processo de latenciação ele é um processo, né, de modificação, como eu falei, modificação molecular, né, que ele vem sendo utilizado nos últimos anos, principalmente quando a gente fala de ferramentas de tratamento dos fármacos como de AIDS e de câncer. A latenciação, ele já é conhecido, né, há muito tempo, quando se começou a falar em pró-fármaco ou pré-agente, lá em 1958, através de Albert, que ele começou a descrever, né, a necessidade das biotransformações prévias para promover um efeito farmacológico desejável. A gente tem como exemplo já conhecido há muito tempo do profármaco a codeína, né, que é o derivado da morfina, que foi isolado lá no século XIX e se converte a morfina para só então promover, né, os efeitos narcóticos que a morfina causa no organismo, né? Em 1959 a gente teve o pesquisador Harper, que ele propôs que o termo de latenciação de fármaco, ele propôs, né, o termo de latenciação de fármaco para o processo de obtenção, né, dos pró-fármacos,
Só que só na década de 70, que foi quando os pesquisadores começaram a estudar os novos processos farmacocinéticos, que daí o planejamento dos fármacos, né, foi utilizado, né, e foi a partir daí que foi criado o processo de latenciação, né, que começou a tomar um rumo para se criar mesmo os pró-fármacos. As barreiras existentes no nosso organismo pode limitar, né, a utilização do fármaco na clínica. Então, essas limitações elas estão relacionadas com as fases farmacocinéticas, né, e farmacodinâmicas. Os estudos de dissolução que é utilizado para fazer, para se tentar reverter essas barreiras, né, eles são ferramentas que são muito importantes nas etapas dos processos de desenvolvimento, né, dos gálacos, né, no processo de desenvolvimento in vitro. Porque na fase farmacocinética que a gente consegue observar, né, os principais problemas, na fase farmacêutica, perdão. Então, tais como a solubilidade adequada, comprometendo a dissolução, passo determinante na ação do tratamento ligado à biodisponibilidade. Outros problemas identificados consistem na falta de estabilidade na formulação e propriedades organolépticas indesejáveis da mesma. Então, a gente sabe que é na fase farmacêutica que vai se observar quais são os comprometimentos que esse fármaco vai ter em relação ao seu processo de absorção e distribuição no organismo. Se esse fármaco vai apresentar algum problema de toxicidade, se esse fármaco vai ter problemas de compatibilidade em relação à sua solubilidade, também em relação aos sabores que esse fármaco vai apresentar, se ele vai apresentar um sabor desagradável ou se ele vai apresentar dor indesejável na hora da aplicação. Então, é através da fase farmacêutica que se faz o estudo desses fármacos quando ele é se produzido em vivo. Então, a latenciação dos fármacos, nesse caso, eles vão permitir que se consiga fazer uma escolha de transportadores ideais. Esses transportadores são desprovidos de atividades biológicas e, com isso, vai se ter o aprimoramento, né, da propriedade dos fármacos. Ainda no processo de latenciação, alguns fármacos, no caso, quando a gente fala no processo de latenciação do pró-fármaco, eles ficam ligados diretamente, né, aos transportadores. E eles acabam não sendo hidrolisados pelas enzimas lisossômicas. E isso faz com que dificulte a liberação, né, da sua porção ativa. Quando existe isso, no caso desses fármacos, existe a necessidade de se induzir algum tipo de agente, né? Nesse caso, um agente espaçante. Esse agente espaçante ele vai ter um grupo químico que vai estabelecer a ligação entre esse fármaco e o transportador, para que se assim consiga, né, fazer a utilização desse agente com a absorção, a degradação, né, dele junto com a enzima e fazer a absorção farmacológica desejada. Aqui a gente tem uma tabela com alguns derivados, né? São os derivados bioreversíveis que são utilizados para fazer o planejamento dos fármacos. Aqui seu grupo funcional, a ligação do fármaco transportador e o tipo de fármaco que vai se formar através dessa ligação do grupo funcional com a ligação do fármaco transportador. Que é a segunda parte, ainda a mesma coisa, os tipos de fármacos que vai se criar.
Aí dentro do processo de latenciação, a gente tem uma classificação dos prosfármacos. Essa classificação ela é dividida entre os clássicos, os bioprecursores, os mistos e os dirigidos. Os fármacos clássicos, eles seguem a definição clássica, né, da latenciação, como o próprio nome já diz, sendo que por si só, inativos ou menos ativos, né, que o fármaco matriz. Então, eles devem sofrer algum tipo de hidrólise ou química ou enzimática para, depois de sofrer essa hidrólise, né, ele conseguir liberar uma porção ativa. Os profármacos clássicos, eles são obtidos através da ligação do fármaco matriz a um transportador adequado, né? E isso ele vai fazer essa ligação para quê? Para melhorar as propriedades físico-químicas e, como consequência, a atividade terapêutica desse fármaco. Isso é graças ao aumento da sua disponibilidade, né? E também, além do aumento da sua disponibilidade, ele também vai ter um aumento da sua seletividade, vai se ter uma redução da toxicidade e o prolongamento da sua ação farmacológica no organismo, né? Então, os clássicos, os profármacos clássicos, eles são capazes de promover a melhoria da atividade terapêutica, porque como se tem o prolongamento, né, da sua